Áries, 12 sinais de que um novo ciclo pessoal está começando. Áries, algo está mudando ao seu redor, e você já sente isso. Talvez não consiga nomear. Talvez não saiba explicar com palavras. Mas existe uma inquietação no peito que não em medo, não em ansiedade, não em preocupação. E reconhecimento. O reconhecimento silencioso de que um capítulo está se encerrando e outro está prestes a começar. Como quando o céu muda de cor antes do amanhecer, quando a terra exala aquele cheiro de chuva que ainda não caiu, quando os pássaros mudam de canto porque algo no ar anuncia uma nova estação. São sinais. Sinais que a maioria ignora, que poucos percebem e que menos ainda tem a coragem de seguir. Mas você, Áries, não é a maioria. E hoje você vai ouvir 12 sinais que confirmam o que o seu instinto já sussurra há dias. 12 sinais de que um novo ciclo pessoal está começando na sua vida. E o que você fizer com essa informação pode mudar tudo o que vem a seguir. Sinal 1. O primeiro sinal de que um novo ciclo pessoal está começando na vida de Áries e a sensação inexplicável de que algo terminou, mesmo que nada visível tenha mudado. Você olha ao redor e tudo parece estar no mesmo lugar. O trabalho continua. As pessoas continuam. A rotina continua. Mas algo dentro de você sabe que não está mais no mesmo lugar. Algo se moveu. Algo se deslocou de forma tão sutil que seria impossível mostrar para alguém de fora, mas tão real que você sente no corpo inteiro. E como quando uma árvore perde as últimas folhas do outono. Por fora, parece que ela morreu. Parece que algo se perdeu. Parece que o que existia antes se foi para sempre. Mas por dentro, nas raízes que ninguém vê uma nova vida já está se formando. Os nutrientes estão se reorganizando. A energia está se redirecionando. E cada ramo vazio não é sinal de morte, e sinal de preparação para uma florada que ainda não pode ser vista, mas que já pode ser sentida por quem presta atenção. Áries, essa sensação de término sem explicação e o sinal mais antigo que o universo oferece quando um ciclo se encerra. Não e tristeza, embora possa ser confundida com tristeza. Não e perda, embora possa parecer perda. E uma espécie de esvaziamento necessário. O espaço que precisa ser aberto para que o novo caiba. Porque o novo não entra onde já está cheio. O novo precisa de espaço. Precisa de silêncio. Precisa daquela pausa estranha em que nada parece acontecer, mas tudo está acontecendo debaixo da superfície. Você pode ter sentido isso nas últimas semanas. Um distanciamento emocional de coisas que antes importavam muito. Uma falta de entusiasmo por atividades que costumavam empolgar. Uma quietude que não preguiça nem desânimo, mas uma espécie de recolhimento involuntário, como se a sua alma estivesse se preparando para algo e pedisse silêncio para se concentrar. Esse recolhimento, Áries, não é um problema a ser resolvido. E um processo a ser respeitado. Porque quando o guerreiro ariano se recolhe, não é porque desistiu. E porque está afiando a espada. Está estudando o terreno. Está reunindo a forca necessária para o próximo avanço. E o próximo avanço, desta vez, não é sobre conquistar algo lá fora. E sobre se reconhecer aqui dentro. E sobre entender que o novo ciclo que se aproxima não é apenas uma mudança de circunstâncias. E uma mudança de identidade. Uma mudança na forma como você se vê como se apresenta ao mundo, como se relaciona com a própria história. E para que essa mudança aconteça de verdade, o velho precisa ser liberado primeiro. Não com raiva. Não com pressa. Com gratidão pelo que foi e confiança no que vem. Sinal 2. O segundo sinal é a ruptura espontânea com hábitos que pareciam permanentes. De repente, algo que você fazia todos os dias sem pensar simplesmente para de fazer sentido. Pode ser algo pequeno, como a forma como começa o dia, a música que ouve no caminho do trabalho, a bebida que escolhe no almoço. Pode ser algo maior, como a maneira como reage diante de conflitos, o tipo de conversa que aceita ter ou o padrão de pensamento que repetia como uma canção decorada. A ruptura não vem acompanhada de uma grande decisão. Não em um momento de determinação onde você diz basta e muda tudo. E mais silenciosa do que isso. E mais orgânica. E como quando um rio muda de curso. Não porque alguém construiu uma barragem. Mas porque a própria água, ao longo do tempo, encontrou um caminho que oferece menos resistência e mais fluxo. E o rio simplesmente segue. Sem drama. Sem anúncio. Sem pedir permissão. Áries, quando hábitos começam a se dissolver sem esforço, e porque a pessoa que o sustentava já não existe mais. Não fisicamente, claro. Mas energeticamente. A versão de você que precisava daqueles hábitos cumpriu o seu ciclo.
E a nova versão que está emergindo tem outras necessidades, outros ritmos, outros combustíveis. E o corpo sabe disso antes da mente. O corpo começa a rejeitar o que não serve mais antes que a mente consiga explicar por quê. Você pode perceber isso na alimentação. Coisas que comia com prazer de repente perdem o sabor. Pode perceber no sono. O horário que funcionava há meses já não funciona. Pode perceber nas relações. Conversas que antes pareciam interessantes agora parecem vazias. Não porque as pessoas mudaram. Porque você mudou. E essa mudança interna inevitavelmente se reflete no externo. Os hábitos são como roupas que o corpo usa. Quando o corpo cresce, as roupas apertam. Quando a alma cresce, os hábitos apertam. E a tentativa de manter hábitos que já não cabem gera o mesmo desconforto de usar uma roupa 2 números menor do que o necessário. Funciona, mas incomoda. E o incômodo cresce até que se torna impossível de ignorar. Áries, não lute para manter o que está se dissolvendo. Não tente reconstruir o que está se desfazendo. Se um hábito está perdendo forca, e porque a sua energia já não o alimenta. E a energia não mente. A mente mente. A lógica inventa justificativas. O medo cria argumentos convincentes para que tudo permaneça como esta. Mas a energia é honesta. E quando ela se retira de um hábito, de um padrão, de um comportamento, e porque ali já não há nada mais para você, o novo ciclo que se aproxima traz consigo novos hábitos que ainda não se formaram. Eles vão surgir naturalmente, como brotos que aparecem na terra depois da chuva. Mas para que apareçam, o terreno precisa estar limpo. E a dissolução dos hábitos antigos é exatamente essa limpeza. Sinal 3. O terceiro sinal se manifesta nos sonhos. Não apenas nos sonhos que você tem dormindo, embora esses também mudem, mas nos sonhos que você tem acordado. Nos desejos que começam a surgir de lugares que você não esperava. Nos pensamentos que aparecem sem serem convidados e que apontam para direções que a sua mente racional jamais escolheria. Áries, quando um novo ciclo se aproxima, o subconsciente começa a trabalhar antes do consciente. E ele trabalha através dos sonhos. Através de imagens que parecem aleatórias, mas que carregam mensagens precisas. Através de desejos que parecem impraticáveis, mas que revelam necessidades reais da alma que estavam sendo ignoradas. Você pode ter acordado ultimamente com uma sensação estranha. Não boa, não ruim. Apenas estranha. Como se tivesse visitado um lugar que não reconhece, mas que parecia familiar. Como se tivesse conversado com alguém que não conhece, mas que sabia exatamente o que você precisava ouvir. Como se tivesse vivido uma vida inteira em poucas horas de sono e acordado carregando fragmentos dessa vida que não consegue esquecer. Esses sonhos não são acidentais. São mapas. Mapas desenhados pela parte mais sabia de você mesmo, aquela parte que enxerga além do que os olhos veem e sabe além do que a mente compreende. E esses mapas estão mostrando caminhos que você ainda não percorreu, possibilidades que ainda não explorou, versões de si mesmo que ainda não experimentou. Mas não são apenas os sonhos noturnos. São também os sonhos diurnos. Aqueles momentos em que você está fazendo algo cotidiano e de repente a mente viaja para um cenário completamente diferente. Você se imagina vivendo em outro lugar, fazendo outro trabalho, tendo outra rotina, sendo outra versão de si mesmo. E esses devaneios não são fuga da realidade. São ensaios. São a alma experimentando possibilidades antes de se comprometer com uma direção. Como uma semente que, debaixo da terra, envia pequenas raízes em várias direções para encontrar o melhor caminho antes de investir toda a sua energia numa única direção de crescimento. Áries, preste atenção nos seus sonhos neste momento. Tanto os que acontecem de noite quanto os que acontecem de dia. Não os descarte como bobagem, como fantasia sem fundamento, como perda de tempo. Eles estão tentando te mostrar algo. Estão tentando te contar para onde o novo ciclo quer te levar. E a diferença entre quem entra no novo ciclo com clareza e quem entra confuso é exatamente a atenção que se dá a esses sinais internos. Os sinais externos, as mudanças visíveis, as oportunidades concretas, eles vêm depois. Primeiro vêm os sonhos. Primeiro vêm os sussurros da alma. Primeiro vem aquela inquietação criativa que não se encaixa na rotina atual, mas que insiste em existir, como uma planta que nasce no meio do concreto, encontrando brechas onde ninguém imaginava que a vida pudesse brotar. Sinal 4. O quarto sinal e o aparecimento inesperado de pessoas do passado. Não necessariamente de forma física, embora isso também possa acontecer. Mas na memória. Nos pensamentos.
Nos momentos em que você está distraído e de repente um rosto surge na mente. Um nome. Uma lembrança. Uma cena de anos atrás que aparece com uma nitidez surpreendente, como se tivesse acontecido ontem. Áries, quando um ciclo se encerra, o passado faz uma última visita. Não para te prender. Não para te arrastar de volta. Mas para se despedir. Para fechar contas que estavam abertas. Para devolver o que é seu e levar o que não e mais. Essa visita do passado pode vir de muitas formas. Um antigo amigo que entra em contato do nada. Um familiar com quem perdeu contato e que de repente reaparece. Uma mensagem que chega de alguém que você não lembrava mais. Ou simplesmente uma enxurrada de lembranças que parecem surgir sem motivo durante os momentos mais comuns do dia. O que importa não é a forma como o passado aparece. O que importa é o que você faz com essa visita. Porque existe uma diferença enorme entre honrar o passado e se aprisionar nele. Honrar o passado e olhar para trás com gratidão. Reconhecer o que cada pessoa e cada experiência trouxe para sua vida e seguir em frente carregando as lições, mas deixando a dor. Aprisionar-se no passado e ficar revivendo as mesmas cenas, repetindo os mesmos arrependimentos, alimentando os mesmos ressentimentos até que eles se tornem mais reais do que o presente. O sinal de que o novo ciclo está começando não e que o passado volta. E a forma como você se sente quando ele volta. Se as lembranças vêm acompanhadas de uma serenidade que não existia antes, e porque você já processou o que precisava ser processado. Se o rosto daquela pessoa aparece na mente e o que você sente não é dor, mas uma espécie de compreensão tranquila, e porque a ferida cicatrizou. Se a cena de anos atrás surge com clareza, mas sem o peso emocional que carregava, e porque você cresceu o suficiente para vê-la de uma perspectiva mais ampla, mais madura, mais generosa. Áries, o fogo que arde dentro de você tem a capacidade de transformar qualquer coisa em cinzas ou em luz. O passado que retorna neste momento não é para ser queimado com raiva, e para ser iluminado com compreensão. Cada pessoa que aparece na memória merece um agradecimento silencioso, mesmo as que causaram dor. Porque a dor foi o adubo. E o adubo, por mais desagradável que parecesse na hora, nutriu o solo onde as melhores flores da sua vida cresceram. Se você consegue olhar para o passado e sentir paz em vez de dor, esse é um dos sinais mais claros de que o velho ciclo cumpriu o seu propósito e o novo está pronto para começar. A despedida já aconteceu. Agora o que resta é virar a página com a certeza de que nenhuma linha do que foi escrito antes foi desperdiçada. Sinal 5. O quinto sinal e uma mudança profunda na relação com a solidão. Áries, você passou grande parte da vida rodeado de pessoas, de ação, de movimento. O fogo ariano busca contato. Busca estímulo. Busca a energia que vem do mundo exterior para alimentar a chama interna. Mas agora algo está diferente. Agora a solidão não assusta como antes. Agora ficar em silêncio não incomoda como costumava incomodar. Agora estar consigo mesmo não parece vazio, parece cheio. Cheio de uma forma que a companhia de outras pessoas nem sempre consegue preencher. Essa mudança na relação com a solidão é um dos sinais mais poderosos de que um novo ciclo está nascendo. Porque os ciclos novos exigem gestação. E toda gestação acontece no recolhimento. A semente germina debaixo da terra, no escuro, no silêncio. O pássaro se desenvolve dentro do ovo, protegido do mundo, alimentado apenas pelo que já carrega dentro de si. O bebê cresce no ventre, onde não há som além do batimento do coração da mãe. Os grandes comecos da natureza acontecem no recolhimento. E os grandes comecos da alma também. Você pode estar sentindo uma necessidade de se afastar que não consegue explicar. Não e depressão. Não e isolamento doentio. Não e rejeição das pessoas que ama. E uma necessidade genuína de estar consigo mesmo para ouvir o que só pode ser ouvido no silêncio. Pensamentos que o barulho do dia a dia abafa. Intuições que a correria não permite perceber. Verdades sobre si mesmo que só se revelam quando não há ninguém por perto para impressionar, para agradar, para proteger. A solidão escolhida, Áries, e um ato de coragem que o mundo raramente reconhece. Vivemos numa época que trata a solidão como doença e o barulho constante como saúde. Mas os seres humanos mais profundos, mais sábios, mais conectados com a própria essência, são aqueles que aprenderam a estar só sem se sentir sozinhos. São aqueles que encontraram dentro de si uma companhia tão rica que o silêncio deixou de ser vazio e se tornou santuário. Se você está descobrindo esse santuário interno, se o silêncio está deixando de ser desconfortável e se tornando nutritivo, se a ideia de uma noite em casa consigo mesmo traz mais paz do que a ideia de uma sala cheia de gente, preste atenção. Esse é o quinto sinal.
E ele está dizendo que algo muito importante está amadurecendo dentro de você. Algo que precisa de quietude para se formar. Algo que nascerá no seu próprio tempo, como todo fruto que amadurece na árvore sem que ninguém precise apressar o processo. Áries, honre essa necessidade de recolhimento. Não lute contra ela. Não se force a ser sociável quando o que a sua alma pede silencio. O mundo pode esperar. O que está nascendo dentro de você não pode. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 6. O sexto sinal de que um novo ciclo está começando e o surgimento de uma insatisfação saudável com o que antes parecia suficiente. Áries, durante muito tempo você se adaptou. Fez o que precisava ser feito. Aceitou o que estava disponível. Agradeceu pelo que tinha, mesmo quando o que tinha estava muito aquém do que merecia. E essa adaptação foi necessária. Foi o que te manteve de pé nos momentos difíceis. Foi o que te permitiu sobreviver quando as circunstâncias não ofereciam nada além do básico. Mas a sobrevivência não é vida. E a adaptação que foi virtude no momento pode se tornar prisão em outro. O sinal de que o novo ciclo começou e que aquela aceitação conformada começou a incomodar. O que antes parecia suficiente agora parece apertado. O que antes parecia bom agora parece incompleto. Não porque piorou. Porque você cresceu. E o que cabia no tamanho antigo já não cabe no tamanho novo. Essa insatisfação não é ingratidão. E evolução. E a alma avisando que está pronta para mais. Que pode suportar mais. Que merece mais. E que a zona de conforto, aquele lugar morno e familiar onde nada surpreende e nada assusta, deixou de ser refúgio e se tornou limitação. Pense numa lagarta dentro do casulo. Existe um momento em que o casulo que a protegia se torna a prisão que a impede de voar. E a lagarta que se tornou borboleta precisa romper o casulo não porque ele é ruim, mas porque ela se tornou grande demais para ele. Áries, você se tornou grande demais para algumas das estruturas da sua vida. Estruturas profissionais que já não desafiam o suficiente. Estruturas emocionais que já não alimentam o suficiente. Estruturas de pensamento que já não expandem o suficiente. E a insatisfação que você sente não é reclamação. E a forca da borboleta empurrando contra o casulo. E a energia do novo querendo romper a barreira do velho. Preste atenção nessa insatisfação. Não a silencie. Não a confunda com problema. Não tente resolvê-la voltando para a zona de conforto e se convencendo de que estava tudo bem antes. Não estava. Você apenas não sabia que podia ser diferente. Agora sabe. E essa consciência é irrevogável. Uma vez que você vê o que pode ser, o que era deixa de satisfazer. Uma vez que você sente o chamado do que está por vir, o que ficou para trás perde o poder de te manter preso. A insatisfação saudável e o combustível dos grandes comecos. E o desconforto criativo que empurra para a frente. E a voz da coragem que se recusa a aceitar menos do que o máximo que a vida pode oferecer. Áries, você nasceu para viver com plenitude, não com mediocridade confortável. E este sexto sinal é a confirmação de que a plenitude está batendo na porta. A única pergunta é se você vai abrir. Sinal 7. O sétimo sinal aparece na forma como o corpo responde ao que a mente ainda não processou. Áries, o corpo fala uma linguagem que antecede as palavras. Ele sente antes que a mente compreenda. Reage antes que a lógica analise. E quando um novo ciclo se aproxima, o corpo é o primeiro a saber. Você pode estar experimentando sensações físicas que não encontram explicação médica. Um formigamento nas mãos que aparece nos momentos mais inesperados. Uma pressão no peito que não é dor, mas presença, como se algo estivesse se expandindo ali dentro. Uma energia nos pés, uma vontade de caminhar, de se mover, de ir para algum lugar que você ainda não sabe onde. Pode ser uma alteração no sono que não segue nenhum padrão lógico. Noites em que o sono chega cedo e profundo, seguidas de noites em que o corpo se recusa a descansar, como se houvesse algo importante demais acontecendo para que ele se permitisse dormir. Pode ser uma fome diferente, não necessariamente de comida, mas de experiência, de novidade, de algo que alimente a parte de você que a rotina deixa faminta. Essas sensações corporais são o sétimo sinal. São o corpo se preparando para o que vem. Reorganizando a energia. Afinando os instrumentos para a música que está prestes a ser tocada.
Como a terra que treme sutilmente antes de uma nascente brotar. Não e terremoto. E nascimento. E a água encontrando caminho para a superfície depois de percorrer quilômetros no subterrâneo. Áries, o seu corpo carrega a sabedoria do fogo. E o fogo, antes de se manifestar como chama visível, primeiro aquece o que está por baixo. Primeiro esquenta o ar ao redor. Primeiro cria as condições para que a ignição aconteça. Tudo o que você está sentindo no corpo neste momento e esse aquecimento. E a preparação invisível para uma ignição que vai mudar o rumo da sua energia, da sua saúde, da sua vitalidade. Não ignore o que o corpo diz. Não medique o que mensagem. Não trate como sintoma o que linguagem. O formigamento nas mãos pode ser a energia criativa que está transbordando e precisa de uma via de expressão. A pressão no peito pode ser o coração se expandindo para comportar emoções maiores do que as que conhecia. A inquietação nos pés pode ser a alma dizendo que chegou a hora de caminhar em uma direção nova. Cada sensação e uma palavra. Cada reação e uma frase. E juntas, elas formam um parágrafo que diz algo muito claro. O seu corpo está acordando para uma nova realidade. Está se ajustando a uma frequência diferente. Está se preparando para operar num nível que exige mais atenção, mais cuidado, mais respeito. Áries, cuide do corpo neste momento como quem cuida de um instrumento precioso antes de um grande concerto. Afine-o, alimente-o, descanse-o. Porque o que está por vir vai exigir que ele esteja no seu melhor. E ele quer estar. O corpo de Áries quer ser forte. Quer ser capaz. Quer responder à altura do que a alma pede. Basta que você escute e colabore. Sinal 8. O oitavo sinal e a queda das máscaras. Áries, todos nos usamos máscaras. Não por desonestidade. Por sobrevivência. Aprendemos desde cedo quais versões de nós mesmos são aceitas e quais são rejeitadas. E fomos construindo, tijolo por tijolo, uma fachada que nos protege do julgamento alheio, mas que também nos separa de quem realmente somos. O sinal de que um novo ciclo está começando e que essas máscaras começam a cair. Não porque você decidiu tirá-las, mas porque elas não se sustentam mais. O peso de mantila se tornou maior do que o peso de mostra o rosto verdadeiro. E como uma árvore que sustenta folhas secas durante o inverno. Chega um momento em que o vento do fim da estação é forte o suficiente para arrancá-las, e a árvore finalmente fica nua. Não vulnerável. Livre. Pronta para receber as novas folhas que só podem brotar onde as antigas foram embora. Você pode estar percebendo que não consegue mais fingir interesse em conversas que não te interessam. Que não consegue mais sorrir por obrigação quando o que sente por dentro não é sorriso. Que não consegue mais sustentar a imagem de quem tem tudo sob controle quando por dentro há uma tempestade que pede para ser reconhecida. Essa incapacidade de fingir não é fraqueza. E o sinal mais claro de que a sua essência está ficando mais forte do que a sua persona. Que o ser verdadeiro está se tornando mais poderoso do que o personagem. E quando isso acontece, o mundo ao redor reage. Algumas pessoas se afastam. Aquelas que só conheciam a máscara e não reconhecem o rosto por trás dela. Aquelas que se beneficiavam do personagem e não sabem lidar com a pessoa real, aquelas que preferiam a versão controlada e previsível ao ser humano complexo e autenticado que você realmente. E outras pessoas se aproximam. Aquelas que estavam esperando exatamente por isso. Que sentiam que havia algo mais por trás da fachada e que só precisavam de uma brecha para se conectar de verdade. Aquelas que valorizam a autenticidade acima da perfeição e que preferem um ser humano imperfeito e honesto a um personagem polido e vazio. Áries, a queda das máscaras e um dos momentos mais corajosos e mais assustadores de qualquer vida humana. Porque sem a máscara, você fica exposto. Sem o personagem, você fica desprotegido. Sem a fachada, cada elogio e um elogio a quem você realmente é, e cada crítica também. Não há mais escudo. Não há mais desculpa. Não há mais a distância segura entre o que você mostra e o que você é. Mas é exatamente nessa exposição que mora a liberdade. A liberdade de não gastar mais energia mantendo uma imagem. A liberdade de não viver mais com medo de ser descoberto. A liberdade de ocupar o mundo com a presença inteira, sem reservas, sem edições, sem filtros. Áries, o fogo verdadeiro não precisa de embalagem. Ele brilha por si. E quando você permite que o seu fogo verdadeiro seja visto, algo muda para sempre. Não só em você, em todos ao redor. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá!
Agora continuando. Sinal 9. O nono sinal de que um novo ciclo pessoal está começando e a mudança na forma como Áries percebe o tempo. Não o tempo do relógio. O tempo da alma. Até pouco tempo atrás, você vivia numa corrida constante. Cada dia era uma lista de tarefas a cumprir. Cada semana era uma etapa a vencer. Cada mês era um prazo a respeitar. O tempo era inimigo. Algo que sempre escapava pelas mãos, que nunca era suficiente, que sempre parecia correr mais rápido do que você conseguia acompanhar. Mas agora algo está mudando. O tempo está começando a parecer diferente. Não mais lento, não mais rápido. Diferente. Como se tivesse ganhado uma textura que não tinha antes. Uma profundidade. Uma qualidade que não se mede em horas ou minutos, mas em presença. Você pode estar percebendo que certos momentos duram mais do que deveriam. Uma conversa com alguém querido que parece existir fora do tempo. Um pôr do sol que prende a atenção como se fosse a primeira vez que você vê o céu mudar de cor. Um instante de silêncio entre duas respirações que contém mais verdade do que um dia inteiro de palavras. Esses momentos dilatados são um sinal de que a sua percepção está se expandindo. De que você está começando a habitar o presente de uma forma que nunca fez antes. Porque Áries sempre viveu no futuro. Sempre com os olhos no próximo passo, no próximo objetivo, no próximo desafio. E essa orientação para o futuro foi o que construiu tudo o que você tem. Foi o motor que empurrou cada conquista. Mas também foi o véu que impediu de ver a beleza do que já estava ali. A mudança na percepção do tempo não significa que Áries vai deixar de ser ambicioso. Não significa que vai parar de buscar, de querer, de avançar. Significa que vai aprender a estar presente enquanto avança. A saborear o caminho enquanto caminha em direção ao destino. A perceber que a vida não está esperando no final do trajeto. A vida e o trajeto. E como um rio que corre em direção ao mar. O rio não existe apenas para chegar ao oceano. Ele existe em cada curva, em cada trecho, em cada pedra que contorna, em cada margem que toca. O rio e vida a cada centímetro do seu percurso, não apenas no momento em que encontra o mar. Áries, você e esse rio. E o novo ciclo que se aproxima quer te ensinar a se reconhecer em cada trecho, não apenas nos destinos. Quer te mostrar que a beleza da jornada não está no ponto de chegada, mas na qualidade da atenção que você dá a cada passo. E quando essa atenção muda, quando a presença se aprofunda, algo paradoxal acontece com o tempo. Ele para de ser inimigo, para de ser escasso, para de ser motivo de ansiedade. E se torna aliado, se torna companheiro. Se torna o tecido no qual cada experiência é bordada com o cuidado que merece. Não se assuste com essa mudança, Áries. Não interprete a desaceleração interna como perda de foco. E ganho de profundidade. E a troca da quantidade pela qualidade. E a sabedoria de quem entendeu que viver depressa não é viver muito, e apenas passar rápido por tudo sem sentir nada de verdade. Sinal 10. O 10º sinal e o despertar de uma compaixão que Áries nem sabia que possuía nessa intensidade. Não compaixão por si mesmo, embora essa também esteja crescendo. Compaixão pelo mundo. Pelas pessoas. Pelo sofrimento que antes passava despercebido ou que era visto como fraqueza alheia. Algo dentro de Áries está se abrindo. Uma janela que estava fechada e que agora permite que a dor do outro entre sem destruir, sem sobrecarregar, sem paralisar. Permite apenas que entre e seja sentida. E essa capacidade de sentir a dor alheia sem ser consumido por ela é um dos sinais mais profundos de maturidade espiritual. E o sinal de que o coração se tornou grande o suficiente para abrigar mais do que as próprias experiências. Você pode estar percebendo isso de forma sutis. Uma notícia que antes passava despercebida agora te toca profundamente. Uma história contada por um desconhecido que provoca lágrimas que não consegue explicar. Uma sensibilidade diante do sofrimento animal, do abandono, da injustiça, que antes não existia com essa forca. Essa compaixão que desperta não em uma fraqueza que entra no lugar da forca ariana. E uma expansão. E a forca ganhando uma dimensão que não tinha. Porque a forca sem compaixão e violência. E imposição. E conquista pela conquista, sem cuidado com o que fica no caminho. Mas a forca com compaixão e liderança. E proteção. E a capacidade de lutar não apenas por si, mas por todos aqueles que não conseguem lutar sozinhos. Áries, o guerreiro que luta apenas pelas próprias causas e um soldado. O guerreiro que luta pelas causas dos outros e um líder. E o novo ciclo que se aproxima está te preparando não para ser soldado, mas para ser líder. Não no sentido hierárquico de comandar e ser obedecido.
no sentido profundo de inspirar e ser seguido. A compaixão que desperta dentro de você neste momento e o ingrediente que faltava para que a sua forca natural se transformasse em algo maior do que você mesmo. Porque quando Áries age apenas por interesse próprio, o resultado é ilimitado ao tamanho dos próprios desejos. Mas quando Áries age movido pela compaixão, o resultado se multiplica de formas impossíveis de prever. Cada ato de bondade genuína cria ondas que se espalham muito além do ponto de origem. Cada gesto de generosidade planta sementes em terrenos que você nunca vai visitar, mas que florescerão por causa do que você plantou. Não resista a essa compaixão, Áries. Não a confunda com sentimentalismo. Não a trate como distracal do que é importante. Ela e o que é importante. Porque no final de tudo, no final de todos os ciclos, de todas as conquistas, de todas as batalhas vencidas, o que resta não é o que você acumulou, e o que você distribuiu. Não é o que conquistou para si, e o que ofereceu ao mundo. E a compaixão é a porta por onde essas ofertas passam. Sinal 11. O 11º sinal e a clareza repentina sobre o que realmente importa. Áries, você passou anos perseguindo coisas que acreditava serem essenciais. Sucesso profissional, reconhecimento, estabilidade financeira, aprovação das pessoas que admirava. E não há nada de errado com nenhuma dessas buscas. Elas fizeram parte do caminho. Construíram experiências valiosas. Trouxeram lições que não teriam sido aprendidas de outra forma. Mas agora, como uma névoa que se dissipa ao amanhecer, uma clareza está surgindo. E essa clareza mostra que muito do que parecia importante era urgente, e muito do que parecia secundário era essencial. As horas extras no trabalho que pareciam necessárias para a carreira, enquanto as horas com quem se ama eram tratadas como algo que podia esperar. Os investimentos em imagem e aparência que pareciam indispensáveis para o sucesso, enquanto os investimentos em saúde mental e paz interior eram adiados para um futuro que nunca chegava. A busca por aprovação de pessoas que no fundo não significavam nada, enquanto o olhar de quem realmente importava era dado como garantido. Essa clareza que chega agora não traz culpa. Não traz arrependimento paralisante. Traz reorganização. Traz a oportunidade de olhar para a vida como um jardim e decidir conscientemente quais plantas merecem mais água, mais sol, mais cuidado. E quais podem ser deixadas livres para seguir o próprio curso sem consumir a energia que poderia estar sendo investida no que realmente importa. A clareza de que estou falando é aquela que separa o ruído do sinal. Que mostra com uma simplicidade quase cruel o que é essência e o que é decoração. Que revela que a vida inteira pode ser resumida a poucas coisas verdadeiramente importantes, e que a maioria do tempo e da energia é gasta com coisas que não estarão presentes no último dia. Áries, essa clareza é como a vista do topo de uma montanha. Lá de cima, tudo o que parecia enorme lá embaixo ganha a proporção real. Os problemas que consumiam noites de sono parecem pequenos. As preocupações que tiravam a paz parecem insignificantes. E o que realmente importa, o amor, a saúde, a presença, a conexão genuína com outro ser humano, brilha com uma intensidade que a correria do vale não permitia ver. O novo ciclo que se aproxima traz essa vista. Essa perspectiva. Essa capacidade de olhar para a própria vida de cima e perceber o que merece a energia do guerreiro ariano e o que pode ser simplesmente liberado. E quando você libera o que não importa, a energia que retorna é assombrosa. Porque manter o desnecessário tem um custo. Um custo invisível mas constante que drena forca, foco e presença todos os dias. E quando esse custo desaparece, o que sobra é uma leveza que você talvez não sinta há anos. A leveza de quem sabe exatamente onde investir cada gota de energia. A leveza de quem parou de carregar peso morto e finalmente pode correr na direção do que ilumina a alma. Sinal 12. O 12º e último sinal e o mais simples e o mais poderoso de todos. E a sensação de que você está pronto. Não pronto no sentido de ter tudo resolvido. Não pronto no sentido de não ter mais medo. Não pronto no sentido de saber exatamente o que vem a seguir. Pronto no sentido de estar disposto. Disposto a começar sem garantias. Disposto a caminhar sem mapa. Disposto a confiar no processo mesmo quando o processo não faz sentido para a mente racional Áries. Essa disposição e o coroamento de todos os outros sinais. O esvaziamento do primeiro sinal criou espaço. A ruptura dos hábitos do segundo sinal liberou energia. Os sonhos do terceiro sinal mostraram a direção. O retorno do passado do quarto sinal fechou contas. A nova relação com a solidão do quinto sinal fortaleceu a base. A insatisfação saudável do sexto sinal criou o impulso. As sensações corporais do sétimo sinal prepararam o veículo.
A queda das máscaras do 8º sinal revelou o rosto verdadeiro. A mudança na percepção do tempo do 9º sinal trouxe profundidade. A compaixão do 10º sinal expandiu o coração. A clareza do 11º sinal organizou as prioridades. E agora, com tudo isso, o que resta é a disposição pura de começar. Não com perfeição. Não com certeza. Com FE. A FE que não é cega, porque você viu os sinais. A FE que não é ingênua, porque você viveu o suficiente para saber que comecos exigem coragem. A FE que nasce da experiência, da maturidade, da compreensão profunda de que a vida é feita de ciclos e que cada ciclo novo é uma oportunidade de se tornar mais do que era antes. Áries, você sempre foi bom em começar. O fogo do seu signo e o fogo das origens, das partidas, dos primeiros passos. Mas este começo é diferente. Este não é o começo impulsivo de quem salta sem olhar. Este é o começo consciente de quem olhou, sentiu, compreendeu e mesmo assim escolhe saltar. Não porque não vê o risco, mas porque vê algo maior do que o risco. Vê a possibilidade. Vê o potencial. Vê a versão de si mesmo que existe do outro lado do salto e que só pode ser alcançada por quem tem a coragem de deixar o chão firme. A sensação de estar pronto pode ser sutil. Pode ser apenas uma quietude no peito que não existia antes. Uma confiança sem motivo aparente. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Mas irreal. E quando você a sente, quando reconhece que essa disposição está ali, tudo muda. Porque a disposição é a porta. E o novo ciclo está do outro lado. Esperando por você com tudo o que você precisa para se tornar quem sempre teve potencial para ser. Áries, a terra já foi preparada. As raízes já foram nutridas. A estação mudou. E a flor que você está prestes a se tornar não precisa de mais tempo. Precisa apenas da sua decisão de abrir. Áries, você ouviu 12 sinais. 12 movimentos que a vida está fazendo dentro e ao redor de você para anunciar o que já começou. Não o que vai começar algum dia. O que já está em movimento agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. Cada sinal que reconheceu como seu e uma confirmação. Cada sensação que identificou no próprio corpo e na própria alma e uma prova de que o novo ciclo não é promessa. E realidade. Uma realidade que ainda está se formando. Como a aurora que já clareou o horizonte mas ainda não revelou o sol por inteiro. Áries, você não precisa esperar que todos os sinais se manifestem completamente para começar a se mover. Você não precisa de permissão do universo para aceitar o que o universo já está oferecendo. A permissão é sua. Sempre foi. Os 12 sinais são o caminho que já se abriu diante dos seus pés. Cada um deles preparou um aspecto diferente da sua vida para receber o que vem a seguir. O esvaziamento, a ruptura, os sonhos, o passado que se despede, a solidão que nutre, a insatisfação que empurra, o corpo que acorda, as máscaras que caem, o tempo que muda, a compaixão que expande, a clareza que organiza e a disposição que coroa. Tudo isso e o terreno fértil onde a próxima versão de Áries vai nascer. E essa versão não é melhor do que as anteriores no sentido de que as anteriores foram erradas. Cada versão anterior foi perfeita para o ciclo que vivia. Mas esta nova versão é a que este momento pede. A que este tempo exige. A que esta estação da sua vida precisa para florescer com toda a força que o fogo ariano carrega. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.